que essa comunidade de trocas, de experiências, tem sido algo tão rico, tão especial, tem sido uma ferramenta mesmo que eu tenho certeza que nasceu no coração de Deus. O cuidado dos nossos filhos, o cuidado da nossa família, o cuidado pessoal, é algo extremamente importante e vai impactar diretamente no nosso ministério, né? Sem falar que a nossa família é o nosso primeiro ministério e que Deus se importa conosco como família, como ser humano, como mulher, e como é especial a gente ter esse cuidado. Então, eu agradeço a participação de cada uma e vamos agradecer então a Deus por esse tempo. Então, é tão bom estar com vocês. Eu sou Alicia Macedo, eu trabalho com o Ministério Filhos, e a Valesca me pediu para dar essa palestra sobre educação. E eu quero, hoje, a gente pensar mais sobre como a educação afeta o nosso filho, como a escola afeta o nosso filho, e não tanto sobre as muitas opções que nós temos de sistemas escolares, igual homeschool, escola local, boarding school, etc. Então, aí eu vi o feedback que vocês deram, que foi maravilhoso, muito feedback, muita experiência, e com certeza na área assim, acadêmica brasileira, porque eu não sou brasileira, né? Dá para ver pelo sotaque, pelo cara, mas eu sou americana, moro muitos anos aqui, mas eu não sou essa pedagoga. Eu trabalho com filhos de missionários e a gente vai tentar olhar pela visão do filho do missionário, isso que ele está passando. Sobre a escola e o FM e a escola. Então, o que é que precisamos saber? Nós precisamos saber como a vida acadêmica influencia a vida do FM, as etapas críticas na vida acadêmica do filho missionário e como as mudanças afetam o desempenho escolar. E nosso foco hoje vai ser esse último, como as mudanças afetam o desempenho escolar. Mas nós vamos rapidinho só dar uma pensada aqui sobre como a vida acadêmica influencia a vida do FM. E muitas vezes nós só pensamos sobre o hoje. Como é que está meu filho hoje? Aí eu olho para o meu filho, ele está com 8 anos, está na escola, está feliz. Quando o filho está bem na escola, a família está bem melhor. Mas só porque hoje meu filho está bem na escola, não significa que tudo está bem. Porque nós precisamos pensar sobre o futuro. Então, essa escola está suprindo o que meu filho vai necessitar futuramente, né? Para quando a gente pensa sobre universidade, sobre uma mudança de volta, o retorno para o Brasil. Então, essa escola hoje está suprindo isso. Então, e a escola, ele tem muita influência na vida do filho do missionário. Ele não simplesmente dá o currículo e o lado acadêmico, mas ele influencia a sua cultura, o uso da língua. Às vezes ele vai trazer uma capacidade linguística maior, por exemplo, do inglês ou da língua local, mas ele pode também trazer uma distância maior da língua de herança do português. Ele influencia a cultura da escola. Então, se é uma escola local, a cultura local vai ser mais embutida dentro do seu filho. Se é uma escola internacional, vamos supor, americano, aí, de repente, a cultura americana desce para dentro da sua casa e você pensa, como é que isso aconteceu? Que meu filho está com tudo essa carga americana desde que ele nunca nem sequer morou lá. Mas se ele está numa escola internacional, ele está gastando muitas horas da sua vida imerso dentro dessa cultura.
Então, a gente precisa pensar sobre o todo, como que essa escola está influenciando o meu filho. E com isso, quando a gente pensa sobre as opções escolares, nós temos que levar em conta tudo isso e não somente o, o de hoje, como é que está hoje. Então, o que meu filho vai precisar para entrar na universidade e ou mercado de trabalho? Aí eu preciso pensar sobre isso. Eu preciso pensar, gente, onde meu filho vai fazer primeira série? Eu tenho que pensar sobre isso. Mas essa primeira série está construindo um alicerce futuro para ele poder ou não conseguir entrar numa universidade. Aí a gente pensa, importa se meu filho faz universidade ou não? Talvez não, talvez eu nunca fiz, talvez para mim isso não é o importante. Mas pode ser que para o seu filho, quando ele tiver 16 anos, 18 anos, vai ser muito importante. Então, você precisa já tomar escolhas que vai abrir portas futuramente para ele e não fechar portas. E uma vida acadêmica fraca vai fechar portas para ele. Uma falta linguística boa, ou quer dizer, ele fala muitas línguas, mas não fala nenhuma língua assim com uma base gramatical forte, boa, isso fecha portas para ele futuramente. Então, as escolhas que eu faço hoje para meu filho vai ter repercussões na sua vida, no seu futuro. Todos os sistemas escolares têm vantagens e desvantagens. Todas. Você pode achar que, não, meu filho está assim, naquelas escolas, se você está no campo, né? Aí ele está numa escola internacional, falando inglês, cheio de oportunidades, não sei o quê. Mas essa escola tem desvantagens. Você pode pensar, meu filho está fazendo homeschooling e eu estou, vamos dizer, controlando o que ele recebe e é um sistema maravilhoso e significa que ele pode estar com a gente e ele está feliz e não tem desvantagens, mas tem. Então, você precisa estar ciente das desvantagens que seu filho estuda. Você tem essa consciência? Quais são as desvantagens do sistema em que seu filho estuda hoje? Então, cabe a você, a mãe, né, e seu marido, entenderem tanto as vantagens quanto as desvantagens do sistema escolar atual do seu filho. Por quê? Para você poder suplementar, de suprir aquilo que está faltando. Tá vendo? Ok. Então, sistemas escolares. Então, você está ciente das vantagens e desvantagens do sistema em que seu filho estuda. Então, se o seu filho não estuda em português, é uma desvantagem. E é uma desvantagem que você tem que estar ciente e trazer uma suplementação do seu português de uma forma ou outra. É muito importante que ele mantenha sua língua portuguesa. E eu sei que vocês ouviram sobre isso no mês passado. Então, planejamento é essencial. Então, esse é o caso. Nós temos uma grande tendência aqui no Brasil de não planejar para frente. Aí a gente só planeja o próximo passo. Mas com a educação do nosso filho, como que eu falei, nós temos que pensar de hoje para quando ele se tornar adulto. Então, como é que eu vou
chegar aqui, ou quer dizer, se eu quero que meu filho, quando ele tiver 18 anos, está apto para entrar numa faculdade, numa universidade, o que tem que acontecer daqui para lá? Então, primeiro eu preciso pensar sobre onde que eu quero que ele tenha possibilidade de estudar. Tem campos onde ele pode fazer universidade no próprio campo, igual França. Tem campos onde não tem universidades bons, ele teria que ou voltar para o Brasil ou ir para um outro país. Nós temos uma tendência forte de desprezar o Brasil e prezar os Estados Unidos, Inglaterra, Austrália, os países assim mais desenvolvidos. E o nosso sonho, às vezes, é que nosso filho vai para um desses países. Mas nós não podemos ter certeza que ele vai conseguir ir. O que a gente tem certeza é que ele sempre pode voltar para o Brasil. O que dizer? O passaporte dele é brasileiro. E ele não pode ser negado de retornar para o Brasil. Então, ele precisa, no mínimo, ter dentro do seu planejamento, pensar se a gente voltar para o Brasil, se o meu filho retornar para o Brasil, o que ele precisa para fazer faculdade? Ele precisa do português. Ele precisa de suplementação de materiais que o seu sistema não dá. Então, qualquer sistema que não seja o sistema brasileiro, você precisa do português, da história do Brasil e da geografia do Brasil, para ele fazer vestibular. Isso é o basicão. Pode ser que você já programa pensando que eu vou mandar ele de volta para o Brasil e ele vai fazer um cursinho para se adequar para fazer vestibular. Mesmo que ele não estudou em português, assim, aí ele sempre estudou a vida toda em inglês, então obrigatoriamente ele tem que ir para uma universidade que fala inglês. Não. Ele pode, se ele tem português, mesmo se o português não é tão forte quanto o inglês, ele pode voltar para o Brasil, fazer o cursinho, adequar seu português e ser totalmente capaz de entrar numa universidade federal que é de graça e de boa qualidade. É sempre uma opção excelente para o seu filho. Então, não descarta essa possibilidade e mantenha as portas abertas se que ele quiser tomar essa opção. Agora, pode ser que ele pense, não, eu quero estudar na Inglaterra. Aí, especialmente se ele estuda numa escola internacional, ele escuta todos os colegas falando sobre ir para a universidade naquele país, americana, inglesa, britânica, e ele começa a sonhar também. Mas será que você tem condição financeira para arcar com as despesas dessa universidade? Pode ser que sim. Pode ser que não. Será que na hora H, mesmo tendo isso, ele vai conseguir permissão e visto para estudar nesse país? Pode ser que sim, pode ser que não. Então, caso isso não aconteça, tem que ter o plano B. E isso é muito, muito difícil e muito importante que você já trabalhe as opções e deixe opções abertas para ele, ou para ele escolher, ou para ele conseguir fazer caso ele não consegue a sua primeira escolha. Nós precisamos fazer esse planejamento de longo prazo. Precisamos sim prestar atenção ao calendário escolar quando muda, quando tira licença e quando fazer a reentrada definitiva. E a gente já escutou no nosso grupo, né, uma mãe falando sobre a dificuldade, porque o calendário escolar dela não bate com o calendário escolar brasileiro.
E mesmo que bate, é preciso prestar atenção esse calendário. Então, vamos supor, eu estou indo para o campo. Meu filho vai perder ou o segundo semestre do ano letivo brasileiro ou o primeiro semestre do ano letivo do campo. Aí eu preciso pensar como que essas duas coisas vão afetar meu filho. Pode ser que haja uma lacuna de tempo, que pode ser que ele volte um ano, por exemplo. Aí ele fechou a escola brasileira, ele vai para o campo e tem um semestre que ele não estuda para ele entrar no início do ano escolar, perdão, do campo. Então, aí você precisa avaliar. Mas quando a gente pensa em mudar para um lugar novo, especialmente para a escola, nós temos que lembrar que é sempre mais fácil para a pessoa que está chegando na escola que chegue no início do ano escolar. Porque no início do ano tem várias crianças chegando, ele vai pegar, vai ser difícil, vai. Mas se ele entrar no meio do ano, já tem todas as panelinhas fechadas, ele perdeu todo o material do início do ano, ele que já estaria com muita dificuldade, agora fica boiando no maionese mesmo. Então, aí a gente precisa tentar fazer com que, quando ele vem para uma nova escola, que ele consiga entrar no início desse ano escolar. Nem sempre é possível, mas nós temos que estar ciente o que significa para ele e ajudá-lo sempre nesse sentido. Então, as etapas críticas, nós não vamos entrar a fundo nisso aqui, mas temos que saber, esses são os pontos críticos. O preparo pré-campo é sua responsabilidade como mãe e pai de já pesquisar as possibilidades de escola para o seu filho no campo. Você nunca deve deixar para lá. Quando eu chegar, eu vou ver. Não. Você precisa já procurar saber onde seu filho vai estudar. O que essa escola vai requerer de mim, de documentação, de língua, etc, etc. Você precisa preparar não somente você, mas seu filho. Ele também não deve ficar numa lacuna de, não sei o que vai acontecer, quando chegar lá vai resolver. Isso traz insegurança para ele. E você chegando lá pode ser, infelizmente, surpreso por oportunidades que não existem do jeito que você achava. Pode ser que você vai para um campo, tem escola português. Aí você já pensa, quando chegar lá, eu vou colocar ele nessa escola. Mas pode ser que quando chega lá, você pisou na bola, você não tem documentação certa, já passou a data de ter feito o pedido, N coisas. Então, essas são coisas que você faz no preparo pré-campo, tá? Nós confiamos em Deus e sim, Deus cuida de nós. Mas Ele nos dá, como pai, essa responsabilidade de cuidar do nosso filho. E não eu vou deixar a vida me levar e Deus vai me cuidar. Não, nós temos que ser proativos. Então, as transições sempre são difíceis para o filho do missionário. Sempre. A chegada no campo, uma mudança de escola qualquer, mesmo no campo, mesmo na pátria, mesmo assim, o tempo de licença. Nós vamos voltar para o Brasil por 6 meses, por um ano, eu vou colocar meu menino numa escola, ou eu vou colocar meu menino para fazer homeschooling. Isso é uma mudança que é difícil para o seu filho. É difícil não somente por causa do que ele está entrando, tentando se adequar a essa nova realidade, mas por causa do que ele perdeu. A outra escola, os outros amigos, os professores, etc, etc. Então,
não sei o que é isso aqui, eu deve ter riscado aqui. Reentrada definitivo é um dos pontos mais críticos na vida do seu filho. Então, essas são etapas críticas onde você tem que ter um planejamento anterior. Pesquisas mostram que alunos que mudam de escola várias vezes se saem pior em competência de leitura e matemática do que seus colegas. É fato. Então, o que eu posso fazer para ajudar meu filho nessas transições, para diminuir o peso dessa transição e para ajudá-lo na sua aprendizagem, na sua adaptação, etc. Mudar é estressante. Pode ser tão estressante quanto um divórcio ou uma morte. A gente não pensa sobre isso. A gente pensa assim, não, filhos eles adaptam fácil, eles são resilientes. Olha só, mas não. Sim, pode ser que eles se adaptam, graças a Deus, e sim, pode ser que eles constroem uma resiliência que eles dão conta. Mas isso não nega o fato de que essa mudança vai ser estressante, que essa mudança vai ser muito estressante. Vai ser para você. Quantas mudanças você já fizeram? Pensa. Quantas mudanças de escola seu filho já fez? Conta. Aí, tem uns que têm filhos bem pequenininhos, outros que têm filhos que são ainda novos, mas o filho de missionário adolescente, quantas mudanças de escola ele já fez? Nós tivemos, uma vez no encontro de filhos, fizemos essa pergunta para os FMs, e uma média era entre 11 a 18 mudanças de escola até o final do ensino médio. É muita mudança. E cada mudança significa perda. Cada mudança você está dando adeus para colegas, para professores, para amigos, para um lugar conhecido. Aí há uma separação. Então, cada mudança, tudo bem, você mudou de escola, meu filho está bem. Mas quando você vai somando mudança sobre mudança sobre mudança, e cada vez meu filho é o novato na sala. Mais uma vez, eu sou o novato. Eles falam que um ciclo de transição dura, em geral, 3 anos. 3 anos para a pessoa se sentir plenamente pleno pertencimento de novo. E então, será que seu filho ficou 3 anos numa escola? Será que seu filho ficou 3 anos num país? Então, a gente tem que pensar sobre essas mudanças. Aí nós precisamos ter compreensão quando muda, e nós precisamos ir devagar e não esperar que logo de uma vez meu filho vai conseguir adaptar. Essa adaptação leva tempo e envolve muitas emoções, emoções de luta sobre as perdas, e essas emoções podem ser traduzidas em raiva, em desânimo, em preguiça, em muitas emoções, em tristeza, que é ele tentando processar essa transição na sua vida que aconteceu. A transição para um novo ambiente é difícil, ela afeta os elementos acadêmicos, sociais, emocionais, físicos e espirituais de uma criança.
e da sua família. Então, na área de aprendizagem, há lacunas. Há lacunas na aprendizagem são inevitáveis por causa de diferenças entre currículos e sistemas escolares. Então, igual eu falei, qualquer sistema que não é brasileiro vai ter a lacuna do português, da geografia, da história. Mas mesmo dentro de uma escola, um sistema de escola brasileira para o outro, pode haver lacunas no currículo. Assim, os currículos acho que são para ser todos iguais. Mas o que foi realmente dado numa escola pode mudar um pouco para outra escola. Mas se a gente meu filho está numa escola local, aí ele vai para uma escola internacional, vai ter uma lacuna de aprendizagem por causa de currículo. E nós temos que correr atrás disso para saber quais são as diferenças, o que meu filho precisa para se atualizar. Aí uma filha de missionária que fez a reentrada, ela deu esse relatório. Deixa eu ver aqui se eu consigo ler para vocês. Ela fala assim: eu voltava para casa depois da aula, subia na ladeira com uma prova de matemática na mão. A cada passo, eu olhava a nota recebida. Queria conferir se era realmente aquilo mesmo. Que tristeza, um 0. O primeiro 0 da vida. Foi doido. Comecei a pensar em como aquela prova tinha sido difícil para mim. Foi uma prova de revisão sobre os conteúdos do ano anterior. Trigonometria. Eu nunca havia aprendido, nem ao menos ouvido falar. Recebi a prova para responder e fiz o que pude. E o resultado foi um 0. Então, aí a gente vê, houve uma lacuna na aprendizagem. Aí, quando ela foi para uma escola, nesse caso, voltou para o Brasil, fez a prova e tirou um 0. Como que isso mexeu com essa filha de missionário? Na área social, existem rompimentos de amizade, de afeto. Deixar velhos amigos e fazer novos amigos é oneroso. Superar o luto e a perda de dizer adeus, se de fato houve uma oportunidade de se despedir. Suprimir o sentimento de deslealdade para com velhos amigos enquanto tenta fazer novos amigos e dissecar as novas normas sociais. São apenas alguns dos desafios associados com a falta de pertença a uma nova escola. Então, quando muda de escola, ele traz uma bagagem de perda para dentro. Ele precisa saber lidar com a perda, mas ele precisa saber se adequar com o novo. E isso é difícil. Isso traz cansaço emocional. Isso faz com que seu filho não está funcionando 100%. Às vezes ele está só funcionando com 60%. Às vezes você, mãe, está só funcionando com 60% da sua capacidade, das suas emoções. Às vezes você mesmo está super estressado e não está prestando atenção, sabendo que seu filho precisa de compreensão e de espaço para essa adaptação, de compreensão da sua parte e que não é fácil para ninguém na família. Mas a gente fala, não, você vai adaptar, você vai fazer novos amigos, Deus vai te ajudar. E a gente não cria um espaço para ele processar essa mudança.
Na área emocional, existe turbulência. Esses alunos com mobilidade nacional e global chegam a uma nova escola sentindo-se tristes e ansiosos. Tristes porque perderam uma velha vida familiar, ansiosos porque tudo é novo e desconhecido. Acrescente a isso a raiva dos pais que o fizeram se mudar e teremos um coquetel de turbulência emocional que torna incrivelmente difícil focar nas tarefas escolares. Aí eu tenho uma outra fala de um outro filho de missionário que eu vou ler para vocês, e ele foi criado, deixa eu ver se é isso. Ah, não, essa é... Então, deixa eu ler aqui. Quando eu tinha 8 anos, meus pais me disseram que íamos nos mudar para o Brasil por um ano. Estava morando no campo. Fiquei petrificado. Nunca nem aprendi a ler e escrever em português. Nunca foi uma língua que eu gostei. O português substitui as poucas conexões que eu tinha com minha casa. Adaptar-se a uma cultura totalmente diferente foi a coisa mais difícil que já fiz. No campo, as crianças jogavam duro, mas não aqui no Brasil. Aprendi isso de maneira mais difícil. Eu estava animado para sair e voltar para minha casa no campo. Mas quando descobri que ficaríamos no Brasil, me perdi. Raiva era a única coisa que sentia por meus pais. Como eles poderiam tirar minha casa, meus amigos, meu idioma e minha escola? Olha as emoções aqui nesse relato do filho de missionário. Na área físico, tensão. Tudo isso afeta o corpo de uma criança ou adolescente. Sintomas de tensão, como cólicos estomacais e dores de cabeça, hipersensibilidade física e fadiga cultural, resultando em exaustão, são comuns. É importante ressaltar que a perda de memória também pode ser aparente em crianças que mudaram, que têm tantas coisas acontecendo em seu mundo nesse momento. Essas emoções podem ser as mesmas emoções que nós, como mães, estamos sentindo. E pode ser que não, pode ser que eu estou levando essa transição tranquilo, afinal estou voltando para o Brasil que eu conheço. Mas eu estou voltando para o Brasil e meu filho não está voltando para um lugar conhecido. Ou para o campo, né? Mas às vezes meu filho, de repente, parece que ele regrediu. E isso faz parte desse processo de perda, de luto, de tudo. E é difícil, é um tempo complexo. Aí um filho de missionário que foi criado em Afeganistão, olha um país difícil. Ele falou assim: no último ano que eu estava no Afeganistão, eu acho que não cheguei a ter 2 semanas de aula consecutivas. Mas sem brincadeira, sair de casa de manhã e não saber se eu ia voltar à noite para o jantar ou voltar para casa e não saber se vai ver todos os seus amigos no outro dia. Isso é uma coisa que impacta a vida de uma pessoa. Isso é uma coisa que me lembro muito bem. Isso é uma coisa que muda a perspectiva de vida e você começa a viver cada dia de uma vez e começar a apreciar todas as pequenas coisas. Então, em julho de 2012, eu me mudei de volta para a Escócia para viver uma vida mais relaxada. É um brasileiro, né? Mas, né, fora do ambiente de Afeganistão. E comecei aqui nessa escola o primeiro ano do 2º grau. Eu talvez tenha morado no Afeganistão por 7 anos,
mas nunca tive tanto medo como no meu primeiro dia aqui na escola. Então, sim, nossos filhos são resilientes, mas cada transição é forte. Na área espiritual, questionamentos. Não é incomum que perguntas sejam feitas sobre Deus e sobre eles próprios, especialmente na adolescência. Quando não há uma rede de apoio a qual se agarra e um novo ambiente, alguns alunos podem ficar mais fortes em sua fé, resultando em uma paz interior, enquanto outros podem se sentir abandonados ou com raiva, adicionando mais estresse. Como a transição para um novo ambiente, questões de quem sou eu são naturais. O desenvolvimento da identidade está ligado à autoconfiança e desenvolvido pela aprendizagem de dicas culturais básicas da sociedade quando criança. Em muitos casos, para crianças com mobilidade doméstica e global, no entanto, essas dicas culturais continuam mudando à medida que se movem de uma cultura para outra, ou mesmo de uma subcultura para outra. A sua segurança de quem eles são e a sua autoconfiança podem ser comprometidos. Aí nós precisamos avaliar essas mudanças que estamos fazendo, a frequência das mudanças, o planejamento das etapas. Isso é muito importante. Nós, às vezes, achamos bacana, assim, de ter servido no campo missionário de muitos países. Mas isso não é em si ruim, mas ele pesa para o seu filho. Pesa sim. E pesa mais essas mudanças na adolescência. Nós recomendamos para as famílias que mudam muito. O nosso conselho é o seguinte: muda, muda, muda. Mas quando seu filho entrar na adolescência, escolhe um lugar e fique quieto. Porque essa fase de adolescência é sempre complexo. É o momento que seu filho está consolidando quem ele é, a sua cultura, a sua pessoa, a sua identidade. E se no meio disso você faz uma mudança grande, isso desequilibra essa consolidação. A gente precisa lembrar que na adolescência, o universo do seu filho é mais fora de casa do que dentro de casa. E mesmo você fazendo homeschooling, na adolescência, no final do ensino médio, você precisa avaliar muito bem, porque uma das questões de desvantagem do homeschooling pode ser a falta de uma sociabilização que esse adolescente precisa. Uma adolescente não pode ser clausurado dentro de casa. Isso não é o momento da sua vida para isso. Ele precisa ter uma rede social fora de casa que é saudável. E é importante que vocês estejam num lugar onde ele pode ter isso. Ele precisa já saber lidar com questões mais difíceis, por exemplo. Eles precisam saber como lidar com pessoas que não têm a mesma fé dele. Isso não é o que ele precisa quando ele está com 4 anos, com 5 anos, com 6 anos, com 8 anos. Mas quando ele está com 14 anos, sim, ele precisa saber lidar com pessoas com opiniões diferentes, crenças diferentes, religiões diferentes. Ele tem que saber lidar com esse mundo. Porque a vida adulta está chegando. E isso faz parte
de nós fortalecermos em cima da construção que você já deu para o seu filho quando ele era criança, pré-adolescente. Então, aí você precisa ver como é que vamos resolver isso. Então, quando meu filho entra na adolescência, eu preciso tentar mudar menos. Eu preciso acompanhar muito bem as mudanças, porque essas são mudanças fortíssimas quando você muda de país, muda de língua, muda de cultura. E sim, seu filho provavelmente vai dar conta, mas ele pode estar acumulando para ele muitas emoções sem deixarem ser processados, porque você não está criando espaço para ele processar. Então, é importante que ele tenha esse momento. E que nós prestamos atenção a essa fase da vida dele. Na hora da transição, todos da família estão enfrentando seus próprios desafios. Você está passando por que você está passando. Você tem suas perdas, você tem suas dificuldades de adaptação, você tem suas questões de língua. Você também precisa adaptar as normas diferentes. E mesmo se você está voltando para o Brasil, você aprendeu um monte de normas no campo e agora você tem que reaprender como viver dentro do Brasil. E o Brasil mudou. E na pandemia a gente está com 10 mil complexidades maiores ainda. Então, eu não estou querendo pintar um quadro super negativo, parece que é isso que eu estou fazendo. Não, eu quero que nós, como pais, pensamos com a perspectiva do nosso filho, que nós pensamos como é que meu filho está sentindo, por que ele está agindo dessa forma. E não só reprimi-lo, por que ele está agindo dessa forma. Ele, nessa transição, ele talvez mudou seu comportamento de uma forma que você acha negativo. Eu vou dizer, claro que ele não pode faltar respeito, mas ele pode estar triste, ele pode estar com raiva, ele precisa de alguém com quem ele pode falar isso. Às vezes é com você, e você não tem que ficar assim, tudo chateado porque ele falou alguma coisa. Não é pessoal. Você precisa poder ouvir, deixar ele falar e acolhê-lo e ajudá-lo nesse momento de transição. Porque a gente está vendo muitos filhos de missionários que passaram por transições que não foram processados. Nós podemos, sim, gerenciar as transições escolares de uma forma que soma positivamente nos nossos filhos. Isso é feito com planejamento, isso é feito com compreensão, isso é feito com informações. Então, e ainda a gente tem, por exemplo, a professora recebendo seu filho na sala de aula dela. Quem é esse filho de terceira cultura chegando na minha sala de aula? E às vezes ela conversa com seu menino e ela pensa, um brasileiro normal, porque ele fala português. Mas pode ser, com certeza, ele não tem todo o conteúdo dos outros alunos, ele pode ter lacunas na sua aprendizagem. Ele pode faltar vocabulário de sala de aula. Ele pode dar fora. Ele pode ficar tímido e introvertido, tentando não pisar na bola. E ela, não entendendo nada sobre essa criança, pensa, qual o problema com esse menino? Qual o problema com esse menino? E aí, não tem problema com esse menino, mas ele tem uma história, e ele tem um histórico, e ela precisa entender. Então, nós, pais, nós precisamos conversar com os professores e com os diretores de escola e explicar de onde meu filho vem, qual é o seu histórico. Ela pode nem ter a mínima ideia que ele é fluente em inglês,
assim, de uma forma que talvez ela nunca vai ser, ou ela pode se sentir ameaçada com esse fato. Deixar essa palavra assim, nada de culpa, viu, gente? Cada um tá tentando fazer seu melhor. Eu não, de forma nenhuma quis trazer um peso sobre vocês, mas eu quero que cada um de nós esteja mais conscientizada e Deus vai sim nos ajudar. E uma das maneiras que Ele nos ajuda é que Ele traz conexão, que essa rede é especialmente bom porque Ele nos conecta com outras pessoas que conhecem que a coisa não é o mar de rosas que a gente às vezes tem que falar para a igreja, né? Muitas coisas que a gente compartilha a gente não vai pôr na frente da igreja, mas entre nós temos que estar transparentes para a gente ajudar uma outra. Pode ajudar. Então, Valesca, é com você. Obrigada, Alicia. Nossa, estou muito feliz com o que Deus está fazendo através desses encontros. Todos os encontros têm sido enriquecedor, têm sido bênção para mim. Está sendo bênção para você? Levanta a mão aí ou faz um joia, né? Está sendo bênção na minha vida. E eu fico pensando, cada tema que a gente aborda, o pessoal quer mais, né? Graças a Deus. O mês passado a gente falou de língua e teve muito assunto, foi muito bom. Acho que vale a pena você voltar lá. Quando a gente fala de educação, tem tudo a ver essa questão de língua também, e assistir o que a gente já fez. E, Alicia, foi muito bom. Não se sinta que você colocou. Eu acho que é importante para nós, como brasileiras, é importante a gente pensar sobre planejamento, porque não é natural da nossa cultura, né? Então, acho que é muito importante, foi muito relevante a sua fala, muito obrigada, muito bom poder caminhar junto com vocês, e obrigada pela disponibilidade, eu sei que você tem aí a sua agenda bem corrida, tudo para estar aqui com a gente se sente muito privilegiado de ter você aqui conosco. Então, um grande abraço, até mais!